Visualize um cenário de guerra carregado de tensão, onde as nuvens da incerteza envolvem um reino à beira de um massacre iminente. Hostis e implacáveis, as forças inimigas avançam para a destruição, enquanto o desespero se alastra. Contudo, no ápice deste momento sombrio, ocorre um evento extraordinário. Um anjo celestial enviado por Deus aparece no campo de batalha. O que se segue é uma cena épica de poder divino, na qual este anjo aniquila nada menos que 185 mil soldados, impedindo os planos de devastação e assegurando a sobrevivência do reino. No vídeo de hoje, exploraremos todos os pormenores desta batalha. Então ajustem os cintos, cliquem no botão de curtir, inscrevam-se no canal e embarquem nesta narrativa. No tumultuado contexto dos reinos antigos, emerge uma figura crucial no reinado de Judá. O rei Ezequias, filho de Acás, que ascendeu ao trono aos 25 anos, por volta do ano 715 a.C., após a morte de seu pai. Mas Ezequias foi muito mais do que um mero sucessor dinástico. Ele se destacou pelo seu profundo comprometimento com o Deus de Israel. Desde os primeiros dias de seu reinado, Ezequias demonstrou uma devoção inabalável ao Senhor. Sua primeira grande ação foi uma campanha vigorosa para purificar o Templo de Jerusalém, ciente da importância desse lugar sagrado. Ezequias empreendeu uma missão para eliminar qualquer vestígio de idolatria que havia infiltrado os recintos do templo. Altares dedicados a deuses pagãos foram demolidos, e os ídolos que haviam corrompido o coração do povo foram eliminados. Ezequias não se limitou a destruir os elementos idólatras. Ele também estabeleceu uma adoração verdadeira ao Senhor, instituindo práticas e rituais que reafirmavam a fé no Deus de Israel, restaurando a pureza espiritual do templo. Esta campanha contra a idolatria refletiu o coração sincero de Ezequias. Seu zelo pelo Senhor era evidente, pois ele não hesitou em confrontar as práticas arraigadas que haviam desviado a nação de seu propósito divino. Sua liderança não só remodelou o culto no templo, mas também inspirou um renascimento espiritual entre o povo de Judá. Uma história interessante envolve uma serpente de bronze que havia sido erguida por Moisés durante o Êxodo, como registrado no livro de Números. Originalmente ligada à cura divina, onde os envenenados por serpentes poderiam olhar para ela e ser curados, essa serpente tornou-se com o tempo um objeto de veneração, conhecido como Neustã. Ao invés de ser um símbolo de confiança no poder de Deus para curar, a serpente se transformou em um ídolo, violando os princípios fundamentais da adoração monoteísta. Quando Ezequias implementou suas reformas religiosas em Judá, ele tomou a decisão corajosa de destruir a serpente de bronze. Sua atuação não apenas rompeu com práticas idolátricas. Seu empenho transcendia uma mera expressão de fervor religioso, constituindo-se como uma demonstração de fé inquebrantável na providência divina. Ao purificar o templo e erradicar a idolatria, Ezequias não só restaurou a verdadeira adoração, mas também preparou o terreno para a intervenção divina em sua vida e nação. O Senhor recompensou esse gesto de fé com bênçãos, revelando-se como um Deus que honra aqueles que o buscam com todo o coração. Assim, a história do rei Ezequias não é apenas um capítulo na crônica de Judá, mas um testemunho duradouro de como a devoção sincera a Deus pode transformar não apenas a vida de um monarca, mas de toda uma nação. Ezequias deixou um legado de fidelidade, lembrando-nos da importância de colocar Deus no centro de nossas vidas e sociedades. Contudo, o pior cenário ainda estava por vir, em um período de turbulência política e ameaças constantes. A presença ameaçadora de Senaqueribe, rei assírio, pairava sobre as fronteiras de Judá. Era uma era onde as nações eram medidas pela força militar, e Senaqueribe comandava a poderosa nação assíria, conhecida por sua crueldade e eficácia militar, representando uma ameaça iminente para os reinos vizinhos. Em sua busca expansionista, Senaqueribe avançou impiedosamente pelas cidades de Judá, deixando um rastro de destruição. Seu olhar cobiçoso fixou-se em Jerusalém, a pérola da região. Ezequias, o rei temente a Deus,
encontrava-se acuado diante da ameaça assíria. Em busca de uma solução pacífica, tentou dissuadir Senaqueribe de invadir Jerusalém. Num gesto desesperado, ofereceu um tributo significativo, mobilizando os tesouros do templo e do palácio. O tributo era monumental, tem 1,5 toneladas de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro, uma oferta que refletia não apenas a riqueza material, mas também o profundo desejo de preservar a cidade sagrada. Ezequias estava disposto a sacrificar tesouros inestimáveis para proteger seu povo e sua capital. Contudo, a resposta de Senaqueribe revelou a arrogância típica dos conquistadores da época. Desprezando a oferta, o rei assírio desafiou abertamente tanto Ezequias quanto o Deus de Israel. Suas palavras provocativas ressoaram, alegando que, assim como os deuses das nações conquistadas não puderam impedi-lo, o Deus de Israel também seria impotente diante de sua investida. Essa afronta não apenas exacerbou as tensões, mas solidificou a necessidade de uma intervenção divina. Diante da rejeição de suas tentativas de paz, Ezequias voltou-se para a única fonte que poderia garantir livramento: a oração e a confiança no Senhor. Enfrentando a ameaça iminente da Assíria, Ezequias passou por um período de intensa incerteza e dúvida. O relato bíblico destaca sua reação inicial de angústia diante do ultimato de Senaqueribe. Ele rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, símbolos tradicionais de luto e desespero na cultura judaica daquela época. O coração do rei pulsava em desespero, mas sua fé permanecia inabalável. Enquanto as sombras da invasão assíria pairavam sobre Jerusalém, Ezequias escolheu não se render ao desespero, mas elevar seu clamor ao Deus de Israel. Em vez de sucumbir completamente ao medo e à incerteza, Ezequias tomou medidas concretas. Foi ao templo do Senhor para adorar, buscando a presença de Deus em meio à adversidade. Essa atitude reflete a compreensão de Ezequias de que, mesmo diante de uma ameaça formidável, sua confiança e refúgio primários deveriam ser encontrados no Senhor. Além disso, Ezequias não hesitou em buscar orientação divina por meio do profeta Isaías. Ele enviou uma delegação ao profeta, vestida de pano de saco, como sinal de humildade e súplica. Nesse cenário de angústia, o profeta Isaías, escolhido porta-voz do Altíssimo, traz uma mensagem divina ao rei. Isaías, instruído pelo Senhor, anuncia palavras de consolo e promessa de livramento. A mensagem do profeta foi como um bálsamo para o coração aflito de Ezequias. Não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os serviçais do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Isaías transmite as palavras do Senhor, oferecendo garantias divinas de proteção e intervenção sobrenatural. O Deus de Israel não permaneceria indiferente diante das súplicas de seu servo fiel. A promessa era clara: a cidade não seria entregue nas mãos do rei da Síria. O Deus que Ezequias buscava em oração estava prestes a manifestar seu poder em resposta à confiança depositada nele. Além disso, Isaías profetizou que Senaqueribe voltaria para sua própria terra e seria derrotado pela espada em sua própria terra natal. A mensagem profética não apenas acalmou o coração do rei, mas também reforçou sua fé. Ezequias, mesmo diante da imensidão da ameaça, escolheu confiar na palavra do Senhor proferida por Isaías. Essa confiança não era apenas uma questão de estratégia militar, mas uma entrega total ao Deus que controla os destinos. No dia seguinte, o cenário era sombrio. As muralhas de Jerusalém testemunhavam a sombra crescente do exército assírio, liderado por Senaqueribe. No entanto, enquanto a cidade estava prestes a enfrentar sua mais terrível provação, um capítulo celestial estava prestes a se desenrolar na escuridão da noite. Quando o silêncio era apenas interrompido pelo murmúrio distante do acampamento assírio, uma intervenção divina estava em curso. O Senhor enviou seu anjo, uma figura celestial envolta em luz e poder, para enfrentar o exército que ameaçava seu povo escolhido. O anjo, emissário do Todo-Poderoso, pairou sobre o acampamento assírio como uma sentinela divina.
Em uma única noite, um ser celestial derrotou 185.000 soldados assírios. O campo de batalha celestial estava além da compreensão humana, e a vitória não veio através de estratégias militares humanas, mas por meio do poder sobrenatural do anjo enviado pelo Deus de Israel. O milagre foi além da derrota militar. Era uma manifestação tangível do cuidado e da proteção divina. A promessa feita por meio do profeta Isaías estava sendo cumprida. O Deus de Israel não apenas ouviu as orações angustiadas de Ezequias, mas também agiu com um poder incomparável para livrar seu povo da ameaça assíria. Ao percorrer os campos que antes serviam de acampamento ao exército assírio, os habitantes de Jerusalém se depararam com uma visão assombrosa. Onde antes erguiam-se as tendas do exército inimigo, agora jaziam 185.000 corpos sem vida. Uma demonstração gráfica do poder divino que havia atuado durante a noite. O silêncio que envolveu o campo derrotado foi interrompido pelos murmúrios de assombro e gratidão, pois cada cadáver testemunhava a intervenção sobrenatural que transformou o pesadelo iminente em um milagre inegável. A fé do povo, que enfrentara uma noite de apreensão, floresceu na luz da manhã, agora iluminada pela vitória divina. Os cidadãos de Judá não apenas contemplaram os vestígios do milagre, mas sentiram profundamente em seus corações que a vitória sobre os assírios não foi conquistada por estratégias militares ou força humana. Era a manifestação visível do favor divino. Aquela manhã transformou-se em um testemunho vivo da fidelidade do Deus de Israel. O destino de Senaqueribe foi marcado por uma reviravolta surpreendente. O líder do exército assírio conseguiu fugir apesar da magnitude do milagre. Após suas tentativas fracassadas de conquistar Jerusalém e sua zombaria contra o Deus de Israel, ele voltou para Nínive. No entanto, seu fim não foi tão grandioso quanto ele poderia ter imaginado. Enquanto adorava em seu próprio templo, Senaqueribe foi assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Sezer. Os detalhes precisos desse evento não são totalmente claros na narrativa histórica, mas a Bíblia relata que durante esse ato de adoração, Adrameleque e Sezer atacaram Senaqueribe com uma espada, tirando-lhe a vida. Este evento chocante demonstra que a arrogância e a descrença diante de Deus não ficam impunes. A justiça divina, de maneira inesperada, alcançou Senaqueribe, destacando que nenhum rei, por mais poderoso que seja, pode escapar do controle soberano de Deus sobre a vida e a morte. Esse desfecho trágico revela que a zombaria contra o Senhor tem consequências sérias e que a soberania divina não pode ser desafiada sem enfrentar repercussões. Quanto ao rei Ezequias, após a impressionante vitória sobre Senaqueribe e a retirada das forças assírias, ele enfrentou uma doença grave. A Bíblia descreve essa situação no segundo livro de Reis, capítulo 20. Ezequias ficou tão doente que o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e lhe anunciou que ele não se recuperaria e deveria preparar-se para a morte. Diante dessa notícia, Ezequias mais uma vez virou-se para o Senhor em oração. Ele lembrou a Deus de sua devoção, integridade e serviço ao Senhor. Em lágrimas, suplicou a Deus para lembrar-se dele e reconsiderar sua situação. Deus, em resposta à sincera oração de Ezequias, enviou Isaías de volta para lhe dizer que tinha ouvido sua súplica. Deus decidiu curar Ezequias e acrescentou um sinal como garantia. Isaías instruiu que uma pasta de figos fosse aplicada sobre a ferida de Ezequias como um sinal miraculoso. A doença de Ezequias foi curada e ele recuperou sua saúde. Além disso, como uma manifestação de sua misericórdia, Deus prometeu a Ezequias mais 15 anos de vida. Essa extensão de tempo foi uma resposta direta à oração fervorosa e à devoção de Ezequias ao Senhor. Esta história destaca não apenas o poder curador de Deus, mas também sua disposição de ouvir e responder às orações de seus servos fiéis. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários se Deus já se manifestou em sua vida após você ter feito um pedido em oração. Abraços e fiquem com Deus.